Bom dia. Oi, Ti, tudo bom? Amor, fala pra mim, tá bom o som, a iluminação, tá tudo certo? Tudo bem, meu amor. Saudade de ti. A gente precisa marcar um café, né? Obrigada. Não sei se a conexão é porque hoje eu tô escondida, né? Tô guardadinha aqui no quarto. E eu não sei se a internet pega bem aqui. Ah, entrou meu amigo. Ai, meu Deus, já tava aqui com o coração. Cadê ele? Eu já vou, eu já vou te mandar o convite, Douglas, porque aí a gente já começa a conversar, né? Só deixa eu lembrar onde faz o convite. Ô, Douglas, pede pra participar aí, que eu acho que eu não lembro mais onde convida. Oi, Ali, tudo bom? Ah, agora sim. Douglas, aqui tá começando, né? Com as lives, então não sabe fazer tudo não. Ah, meu amigo. Oi, gente! Deixa eu arrumar aqui, acho que eu tô muito. Tá me cortando muito? Não. Não, tá legal. Tá bom? Então tá. Tudo bem? Bom dia, né? Na verdade, boa tarde, Sinara. Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. Prazer estar fazendo essa live, né? Com este tema. Eu vou até colocar aqui ó, o nome do tema e você, Coloca. você fixa aí, tá? Ai, eu não sei fixar, pelo amor de Deus. É só clicar em cima do nome e Ah, segurar o dedo. aham. Aí vai aparecer assim, ó, fixar. Ah, então tá. Aí, ó, vencendo gigantes. Clique em cima, segura o dedo, vai aparecer fixar. Fixar. Yes! Ah, já aprendi. Gente, é um prazer estar aqui com a Sinara. Hoje nós vamos falar sobre os gigantes. E você que está aqui online, igual eu, né, que estou aqui junto com vocês, eu vou clicar aqui nessa setinha, eu vou mandar para 10 amigos agora. Aproveita que eu estou Também aqui vou. falando com você. É um prazer estar aqui com a minha amiga Sinara. E eu sei que essa live vai ser uma live muito poderosa e profética. Amém. Mandei para mais de 10, mandei para 15 pessoas. Também mandei aqui já. Minha amiga, então, vamos lá? Você quer começar aí? Eu começo aqui. Não, eu quero só falar que é um prazer, né? É até doido, né? Como a gente se conheceu, né? Mas são as conexões do céu, né, Douglas? Sim. É um prazer, Tati, tá podendo compartilhar aqui pelo menos uma hora aí de live contigo. E eu tô aqui hoje para aprender, né? Eu quero aprender contigo, eu quero te ouvir, quero que você depois, né, também compartilhe com a gente um pouquinho daquilo que é o teu projeto, porque é isso que me atrai muito, né, para aquilo que tu carrega, porque é algo sobrenatural, né? Aquilo que você carrega, aquilo que você faz, né, em relação aos adolescentes, aos jovens, né, sobre o teu livro. Então eu quero que você conte tudo, eu quero saber tudo. Tá bom. Ó, enquanto você. Gente, enquanto vocês vão convidando mais pessoas, eu até esqueci. Deixa eu buscar um fone ali, Sinara. E o meu Aham. livro também, que é para mostrar. Ai, Enquanto isso, ótimo. vai falando com o pessoal aí para mandar. É 1 minuto eu volto. Tá. Então eu quero dar boa tarde aí pro pessoal que está entrando. E eu quero dizer, eu quero falar rapidinho como é que eu conheci o Douglas, né? Eu conheci o Douglas numa live, assistindo uma live, né, com um amigo nosso, um amigo em comum, Darlan. E eu fiquei muito impactada, né, com que
é o projeto dele, né? Em relação aos adolescentes, né? Sobre ajudar esses adolescentes, né? A vencer o desejo do suicídio. Então, isso foi muito impactante para mim. Eu acho, para mim, é uma das coisas mais lindas que eu vi nesses últimos tempos, assim, né? Que a gente sabe que os nossos adolescentes são a resposta para essa próxima geração, né? Então, a gente acabou se conhecendo nessa live, depois a gente acabou conversando ali no privado e acabou surgindo a live hoje. E a gente não se conhece pessoalmente, né, Douglas? A gente não se conhece ainda pessoalmente. É. E eu já fui muito em Joinville, muito mesmo, assim, desde 2019. Eu tenho ido muito em Joinville e a gente se conheceu através de uma live, né, do pastor. Isso. E Deus vai nos conectando a pessoas do reino, as pessoas que amam fazer a obra. E é isso que eu faço, né? Aqui eu tenho o meu livro, Uma Luz para Você, Vencendo Problemas Emocionais. Aqui eu falo de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, mas o tema central aqui é suicídio mesmo, que é uma área que Deus me usa há 15 anos, que é um propósito de vida que o Senhor colocou-me na minha vida, né? E quem prefaciou esse livro aqui foi o Hernandes Dias Lopes. Ah. E eu tenho a marca, eu tenho a minha marca da luta contra o suicídio, que é aplicada em alguns materiais, inclusive os bonés aqui, ó. Ai, É, que lindo. é o F de feliz, o J de Jesus e formou um urtinho sorrindo. Ai, que lindo. Eu quero um. É, e inclusive, gente, tem a minha loja, viu para todo o Brasil. Tem o nome da marca é Feliz. Esse aqui, ela tá aqui por dentro, aqui escrito Feliz, ó. Que lindo. Jesus traz felicidade. Então, essa é a ótica, esse é o direcionamento. E eu tenho vendido muitos bonés, e as pessoas têm adquirido muitos bonés. Por quê? Porque nós temos que ser uma voz profética nessa nação da luta contra o suicídio. Gente, não é algo que já é algo que está muito latente. As igrejas têm que quebrar esse tabu. A igreja tem que aprender a falar sobre isso. E olha aí, ó, recomendo o livro. A Elaine, minha amiga, minha irmã, tem o livro. E quando a gente fala sobre isso, a gente já vai para nossa temática, gigantes, né? O que é os gigantes? Quando a gente fala vencendo os gigantes, dá para você entender muitas coisas. Vencer gigantes é você vencer problemas. Os problemas são reais, todo mundo vai ter problema. Para nascer, você já tem problema para o nascimento. Por quê? Porque quando você está ali na mesa de cirurgia, né, dentro da barriga da sua mãe, há uma série de coisas que pode acontecer ali. Pode acontecer algo com a mãe, pode com a criança. Então aquela tensão, ela já vem desde o ventre. Nós temos que aprender, irmã Sinara, a lidar com os gigantes. Eu vou trazer a primeira frase, eu vou trazer a primeira aplicação dessa palavra gigante. Olha, os gigantes das nossas vidas não podem ser vistos apenas como ameaças. Os gigantes das nossas vidas servem para nos promover. É, isso. Então, cada gigante que nós enfrentamos é o Senhor nos preparando para uma nova etapa. Na medida, Sinara, que nós vamos subindo de nível, os gigantes vão aumentando. Eu falo isso, vamos trazer aqui uma analogia no futebol. Quando um time entra para uma oitava de final, ele ganha e vai para as quartas. Depois ele vai para a semi. Depois ele vai para a final. Cada etapa que ele vence, o gigante é bem maior. Então, o que nós temos que fazer no decorrer da nossa caminhada cristã? É nos preparar. Sinara, tem gente que não está preparado para enfrentar gigante. Tem gente que quer porta de emprego, mas não está preparado para estar naquele cargo que ele almeja. Aí ele tenta misturar oração, fé, jejum, consagração, como se Deus fosse injusto, mas Deus não é injusto. Deus não vai tirar alguém preparado, mesmo que ele não seja cristão. Ele pode ser até ateu, para colocar você que não é preparado. É por isso que é importante, Sinara, nós fazemos a nossa parte aqui. Deus está dizendo assim, ó, faça a sua ação terrena, porque quando chegar na parte sobrenatural que você não puder fazer, deixa comigo. É isso que Deus faz.
Uhum. É isso aí. Pode falar, pode externar aí também. Você tá... Não, é porque eu tenho vivido isso. O Senhor me trouxe por um tempo para dentro de casa, Douglas, para que eu pudesse entender tudo isso nele. Né? Porque eu sempre fui alguém que eu quis muito, eu foquei muito na promessa. Eu foquei muito na promessa. Ele me prometeu e eu queria a promessa, doa quem doer, e eu queria. Ele me prometeu, era minha, é minha, eu quero. E não tem problema em você querer, claro. Só que ele me trouxe para um tempo de entender que antes da promessa, o meu coração tem que estar naquele que me fez a promessa. Né? O meu descanso é saber, não que eu tenha aquela promessa, que eu vou viver aquilo, mas quem ele é em mim, quem é o dono da promessa, quem me fez a promessa. E é isso que eu tenho aprendido dele com ele. E isso tem mudado o meu olhar. Eu tenho trocado as lentes da forma que eu tinha enxergado, entendeu? Porque quando a gente está muito focado na promessa, a gente acaba se distraindo com muitas coisas e acaba se entristecendo quando ela não acontece. Porque ela não vai acontecer, ela não vai chegar na tua vida antes do tempo determinado. Antes, que é isso que você está falando, antes do teu tempo de preparo. Né? Então, quando você entende isso, você não quer que nada chegue nas tuas mãos antes do tempo. Porque você não vai sustentar, você vai perder, você não vai dar conta. E isso a gente consegue ver diariamente na vida dos nossos filhos, como pai e mãe. E, né, eles querem as coisas, mas a gente como pai, e que nem se compara ao entendimento e amor do nosso Pai Celestial, né? O nosso amor de pai e de mãe é muito pequeno comparado ao dele. Muito. Né? Muito pequeno. E a gente já dá a vida pelo nosso filho, né? A gente já é apaixonado, desesperado, né? Então, assim, a gente sabe que o que é melhor para o nosso filho, a gente sabe que ainda não é o momento, ele ainda não está preparado. Eu tenho um filho, o meu caçula tem 13 anos. Ele foi ganhar celular agora, com 13 anos. Eu passei por essa experiência. Todos os irmãos, os meus outros filhos, ganharam com 13. Com ele, que parecia ser um pouquinho mais maduro, eu acabei liberando com 11 anos. Só que era para ser com 13. E eu liberei com 11. E ele perdeu o celular. Perdeu, que eu digo, meu marido tirou novamente o celular dele. Por quê? Porque ele não soube usar. Ele Não soube lidar. Não soube lidar. Então, o que estava acontecendo? Estava levando ele para um lado que não era um lado legal. De conversas, de amizades, de acessos. Então, eu falei assim, meu Deus, como isso ministrou a minha vida. Eu tô fazendo live. Pera um pouquinho, eu tô fazendo live. Fala pra ela. Pode continuar. Então, aquilo ministrou muito a minha vida no espiritual. Que é isso que acontece quando algo vem para as tuas mãos antes do tempo. A gente acaba estragando, perdendo. Que exemplo maravilhoso. Que exemplo maravilhoso. Olha, gente, todos nós... Você tem que amar a Bíblia. Meu amigo Aldo, lá dos Estados Unidos, entrou. A Nani, de São Paulo. Olha, todos nós temos que ser apaixonados pela história bíblica, pela Bíblia, pela palavra. Por quê? Porque a Bíblia vai mostrar que todas as pessoas que receberam a promessa necessitou esperar o tempo certo de Deus. O maior exemplo disso é Moisés. Moisés matou o egípcio. Você está achando que Moisés já não ouvia da mãe dele atrás da parede dizendo, ó, você vai ser o libertador. Você vai ser o libertador. E quando Moisés achou que era o tempo dele, ele matou um egípcio. Aí Deus chama ele e fala assim, quem disse para você que é agora? Você está se precipitando, filho. Não é agora que eu tenho para levar você para se libertar o povo de Israel. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus pega Moisés e leva ele 40 anos para cuidar das ovelhas do sogro. Deus preparou Moisés 40 anos, gente. Foram 40 anos, não foram 40 dias, não foram 30 horas. Aí você pergunta assim, mas Deus pega um cara na força do vigor, da testosterona lá em cima. Um cara que teria todas as forças para levar o povo de Israel. Só que Deus, ele não trabalha com a ótica humana.
Deus não trabalha com força humana, ele é autossuficiente, ele é o todo-poderoso, ele é o que ele é, ele não precisa de ninguém para realizar os teus feitos. E ele interfere na história da humanidade do jeito que ele quer, ele não é só um espectador que assiste, não. Ele interfere, porque ele é o criador de todas as coisas. E o que Deus faz? Mas eu vou te levar 40 anos para você se adaptar, para você entender o comportamento de uma ovelha. Se você estudar aí cientificamente, a ovelha, o animal ovelha, ela tem um comportamento similar ao do homem. Ovelhas têm nome, ovelhas são teimosas, são sensíveis, igual nós. Então Deus falou assim, você vai aprender o comportamento das ovelhas, porque quando eu levar você no deserto, quando eles fizerem o mesmo comportamento, você não ficar despreparado. Então, Deus, e não existe, Sinara, preparação em tempos, não existe preparação deitado numa cama ou sentado numa rede. A preparação é no campo de batalha. Olha, um bom marinheiro não se faz em mar calmo. Um bom médico cirurgião não se faz sentado atrás de uma mesa, é na mesa de cirurgia. Um bom soldado não se prepara ele no tempo de paz, mas é num tempo de guerra. Então você que entrou aqui nessa live, você está passando por problema, por gigante, por dificuldade, casamento em crise, vida financeira em crise, vida espiritual em crise. Olha para o lado da preparação. Deus está te preparando para um nível novo. Você só não enxerga isso porque você aprendeu o que muita gente aprendeu nos últimos dias. Porque ir para a igreja, ser crente, vai ser só uma maravilha. Não, vamos aceitar Jesus aqui, porque vai ser bênção na sua vida. Mentira. Para começar, quando você aceita a Cristo, você já perde a sua vida. Marcos 8. Aquele que quiser ganhar a tua vida, perder-la. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Então vamos parar de oferecer encantamento para o povo e oferecer verdade. Não é fácil ir para o céu, gente. Não é fácil viver em santidade. Não é fácil guardar os pensamentos ruins e colocar pensamentos bons. Isso é um trabalhar, isso é uma vida de constância no evangelho. E aqui olha a palavra que entrou aqui, olha, veio a calhar com muita profundidade. Constância, presta atenção. A constância te leva a receber a promessa em toda a sua totalidade. Constância, gente. Constância. Por que o povo de Israel sofria tanto? Por que o povo de Israel apanhava tanto? Por que o povo de Israel, quando estava lá no nível em cima, Deus mandava um chicote, levava eles para a Babilônia, Deus deixava eles sem ouvir a voz, Deus queria até matar eles. Moisés, eu vou matar esse povo e vou começar outra geração através de você. Porque eles eram inconstantes. Anota essa frase na sua mente. A inconstância leva você a atrasar as promessas de Deus na sua vida. A inconstância leva você a atrasar as promessas de Deus na sua vida. O que é ter constância? É você ter uma vida de oração constante, uma vida de leitura da palavra constante, uma vida de consagração constante, uma vida de cultuar na igreja, frequentar a igreja onde você congrega. Constância. A constância nos ensina, nos amadurece, nos faz perceber que quando chegar um momento mau, um dia mau, nós possamos permanecer firmes e em pé. Porque o constante conhece a Deus em sua totalidade e sabe o que é preciso para vencer as etapas, para vencer os gigantes. Uau! Tremendo. É isso aí. Que forte. E eu creio da mesma forma. E quando a gente fala de gigantes, Sinara, quem que a gente pensa? De Davi e Golias. Uhum. Então, vamos tirar 4 a 5 chaves proféticas naquela história. 4 a 5 chaves. Para você que está aqui anotar. Para você guardar na notinha do seu celular. Quando o gigante é apresentado para o povo de Israel, quem está no reinado é Saul. Só que Saul se acovarda. 1 Samuel capítulo 17. Saul se acovarda. Então, o gigante vem para revelar 2 tipos de pessoas. Um gigante vem para revelar 2 tipos de pessoas. Os covardes, que já perderam a essência e já perderam a presença e o Espírito Santo, que é Saul. 1 Samuel 16, Deus vai dizer assim, Samuel, por que você está insistindo com alguém que eu já rejeitei?
o meu espírito já se afastou de Saul. O gigante revela covardes. E o gigante revela outro tipo de pessoa. Alguém que encara o gigante como oportunidade. Isso. Meu Deus, olha isso aqui, gente. Você que está Forte. aqui assistindo. O gigante revela oportunidade. Uma pesquisadora chamada doutora Carol, ela que criou a teoria do mindset. Mindset é a mudança de mentalidade. Inclusive, é um livro que você quiser ler, viu? Teoria Aham. Mindset, você que está aqui online. A doutora Carol, ela é uma pesquisadora e ela tem uma contribuição muito ativa na vida de pessoas que querem mudar a sua vida normal para uma vida extraordinária. Esse é o livro dela. Ela vai pegar 10 crianças, colocar dentro de uma sala e ela vai entregar um quebra-cabeça muito difícil para essas 10 crianças. E 5 crianças olham para o quebra-cabeça, abaixa a cabeça e coça assim e fala: eu não vou conseguir. Que quebra-cabeça difícil. Os outros 5 que estavam do outro lado da sala, olhou o quebra-cabeça, fez assim com os dedos, estralou e disse: eu adoro o desafio. Ela vai chamar os 5 primeiros de mindset fixo. E os outros 5 últimos, mindset de crescimento. Nós estamos, às vezes, com mindset fixo em crenças limitantes. Isso. O que meu pai não conseguiu, eu também não vou conseguir. Que houve divórcio na família, também na minha casa também vai ter divórcio. Meu pai viveu a vida inteira ganhando um salário mínimo, eu vou viver a vida inteira ganhando um salário mínimo. Aí você pega essa mente aqui, ó, fixa, e você não consegue romper. Agora, os outros 5 não, de crescimento. Meu pai ganhou R$ 1.500 em toda a vida dele, mas eu vou me formar, fazer uma faculdade, ter um emprego, vou ganhar 10 mil. Meu pai morou de aluguel a vida inteira, eu vou morar num condomínio fechado. Então, o mindset de crescimento é aquela mentalidade de crescer, de querer romper, de querer assumir uma responsabilidade de desafio. Então, o gigante veio para trazer crescimento de mentalidade. Davi, olha aqui, gente, antes de enfrentar Golias, 1 Samuel, capítulo 17, eu acho que vai estar no versículo 27, 28, vai dizer assim que Davi faz a seguinte pergunta: tem algum prêmio para alguém que ganhar desse cara aí, chamado Golias? Aí alguém vai se aproximar de Davi e fala assim: tem, não é só um não, tem vários. Vai casar com a filha do rei, vai ser isento de imposto, vai ganhar um monte de hectares de terra. Aí Davi falou assim: então é nós, estamos juntos, era a oportunidade que eu esperava para crescer. Se o cara fala assim para Davi: velho, é só uma lutinha normal e não tem nada. E Davi então falava assim: então beleza, tô indo embora, tchau, porque aqui não é meu lugar. Presta atenção, Deus vai colocar gigante na tua vida para te dar uma oportunidade de crescimento. Pare de reclamar. E nunca se esqueça que a nossa luta, ela não é carnal, é espiritual. Se é espiritual, nós temos um Deus que está do nosso lado. Então, nosso Deus nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra. Mas não quer dizer que você não possa perder. Porque cada batalha perdida é Deus querendo te ensinar algo para o seu amadurecimento e para o seu crescimento. É o que o Napoleão Hill diz no seu livro Mais Esperto que o Diabo, que todo fracasso traz consigo uma semente equivalente ao sucesso. Todo fracasso traz consigo uma semente equivalente ao sucesso. Toda vez que eu fracasso, uma semente cai na terra e ela germina e eu preciso ver assim, aonde foi que eu fracassei para que na próxima vez que eu tentar eu não fracasse naquilo. Foi isso que Thomas Edison fez. Todo fracasso que ele tinha, ele consertava, ele ajustava, apertava ali, apertava aqui. E depois, na 10.001, presta atenção, ele provou sobre a lâmpada, sobre a luz. O cara errou 10.000 vezes. E ele não desistiu. O segredo aqui, irmã Sinara, é não desistir. As pessoas desistem por muito pouco. Pela primeira batalha que ele perde. O vencedor não é aquele que vence todas as lutas, que vence todas as batalhas. O vencedor é aquele que perde batalhas, mas continua de pé. Exatamente. Uau! Fala mais, tá muito bom, é isso aí. Tô esperando você aí também, pode falar. Eu tô sendo ministrada aqui. Não, mas o que tu tá falando, Douglas, faz todo sentido, né?
Porque a gente fala, né? Ah, me leva mais profundo, me leva mais fundo. Ah, eu quero viver, né? Uma novidade contigo, uma novidade de vida. Ah, a gente é muito bonitinho em cantar, né? Ah, essa casa é sua, pode vir Pode morar. entrar. Ei, muda as coisas de lugar, né? Eita, glória! E aí, quando ele começa a mudar, a gente é o primeiro a atrapalhar ele. Porque uma coisa é uma realidade. O primeiro gigante que nós precisamos enfrentar é nós mesmos. É, Porque nós atrapalhamos muito quando nós não temos o entendimento, quando a nossa mente ela ainda é uma mente blindada, é uma mente cauterizada, sem entendimento, né, Douglas? Então a gente acaba, porque eu só desfruto daquilo que eu entendo. é, Então, enquanto eu não entendo, eu não vou desfrutar. Porque aí vai ser sempre, as pessoas vão ser meus inimigos, o meu marido é meu inimigo, o meu filho é meu inimigo, porque as coisas não estão andando conforme eu acredito. E é assim, sempre vai vir uma palavra pontual de Deus na tua vida quando a situação é contrária. Não pensa que vai vir quando... Deus não vai falar de dinheiro contigo quando a tua conta estiver cheia. Ele não vai te falar de prosperidade quando estiver indo tudo bem. Ele não vai te falar de um casamento abençoado quando o teu casamento estiver indo muito bem. Então, é isso que a gente precisa entender. E continuar confiando. Não desistir, persistir. Porque Deus se agrada disso. Outra coisa, ele não tem prazer naquele que retrocede. É é. ele quem diz isso, que ele não tem, o Senhor não tem prazer no que retrocede. Então, hoje nós temos que entender, e é isso que eu tenho certeza que o Senhor quer trazer para nós, quem está aqui hoje, quem vai assistir depois, porque eu sempre deixo salvo, é de que não é mais tempo de comidinha, de mamadeira, sabe? Ele está tratando e ele está falando com filhos que precisam amadurecer. É Nós comida sólida. precisamos crescer. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Fala, Ontem eu tinha um alimento, leite, né? Agora não, agora é sólido. Agora é outra fase. Agora é outra fase. exatamente, Só né? que deixa eu te falar, Sinara, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos uma geração agora que surgiu do não me toque. Em todas as áreas, em todas as áreas. Olha, no aspecto político, no aspecto. Olha, antigamente, se você estivesse brincando numa rodinha e tivesse uma pessoa saudável, era uma brincadeira normal. Agora não, se você falar e aí negão, você é acusado de racismo e acusado até de ser preso. Então, a nossa geração, ao invés de estar melhorando, ela está piorando em alguns aspectos. Por que eu estou querendo trazer esse exemplo para você? Porque hoje em dia, a primeira resposta de Deus, que é o não, que a pessoa recebe, ela quer sair da igreja. Hum. Ela quer se revoltar. Ah, mas eu orei tanto, isso não aconteceu. Será que orou mesmo? E será que você orou para Deus fazer a vontade dele? Ou foi a sua vontade? A Bíblia diz que nós temos que orar e entregar ao Senhor as nossas petições. E tem alguém que indaga dizendo, mas Deus não sabe todas as coisas? Sabe. Mas Ele quer ouvir da tua voz, da tua boca, a sua ação humana. E não se esqueça, ore pedindo a Deus algo. Mas não fale para Deus a maneira que Ele tem que fazer, não, porque é Ele que faz do jeito que Ele quiser. A nossa mania é falar, Senhor, eu quero pedir para o Senhor que só abra uma porta para mim lá nos Estados Unidos. Mas olha, eu quero que o Senhor use alguém para me ligar, alguém que vai fazer isso. Você está tentando falar para Deus, Deus, eu vou escrever o projeto para o Senhor, só para o Senhor assinar embaixo. Meu irmão, faça a sua oração, peça a Deus para ir para os Estados Unidos e fala assim, Senhor, e faça do seu jeito. Sim. Faça da sua vontade. As pessoas precisam entender uma coisa, não é todas as vezes que Deus vai responder sim para você. Você precisa aprender a receber não. O não é pedagógico. Isso. Uma criança até 7 anos de idade recebe mais de 5.000 não. O Azar fala, pai, posso? Não. O Azar recebe não toda hora. Toda hora. É não, ele é pedagógico. E quando o pai está dizendo não para o filho, não é para machucar ele, é para proteger ele. Isso. Então, nós temos que aprender o seguinte. Você vai enfrentar gigantes que você vai ser vencido por eles. Você vai enfrentar gigantes que o gigante vai te derrubar. No caso de Davi, ele venceu. Mas vamos tratar de Davi. E lá na frente, um gigante chamado Batseba. Quem derrotou? Batseba derrotou Davi.
Ganhou contra Golias e perdeu para Batseba. E ele perdeu por causa de quem? Por causa dele mesmo. Ele foi olhar o que não devia. No tempo de guerra, o rei tinha que estar guerreando. Ele subiu no palácio para espiar a mulher tomar banho. A Então, distração. a distração, presta atenção. Você tá achando que o diabo vai ficar feliz de ver você e a sua casa toda sorrindo, geladeira cheia, casamento abençoado? O diabo vai querer trazer uma dissensão aí. É aí que nós temos que estar blindados. Não é só orar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, ele me livra do laço da passarinha. Não, não é só isso. Isso aqui não é só verbal. Estar protegido não é estar imune a receber problemas. Deus, ele vai deixar o inimigo, presta atenção, agora espiritualizando, a gente tem que espiritualizar. Deus vai deixar o inimigo chegar no nível que Deus quer. Assim como fez com Jó. Jó, o Satanás, você pode tocar nele, mas não mata. Você tem um limite pro diabo, assim. Só que nem tudo é o coitado do diabo, até brinco. Nem tudo é o coitado do diabo. É fruto das tuas escolhas. Isso. Tem coisa que o diabo fala assim, opa, não foi eu não. Isso aí não é comigo. Olha o que o apóstolo João vai dizer. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Gente, eu tô fazendo uma campanha, eu tô lendo Provérbios. Você tá doido? Que tapa na cara. Provérbio, mas bate com força. Sabe quem escreveu Provérbios? Salomão. Salomão foi um cara com sabedoria que viveu a vida toda desviado. Só que ninguém tem coragem de falar isso, mas eu falo. Só que no final da vida de Salomão, ele se converte. Porque se você ler Provérbios e Eclesiastes, você vê que ele se converte. Você vai dizer assim, ó, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Então, você precisa só entender algo. Cada fase que você viver da sua vida, você precisa se aproximar de Deus e não deixar que as distrações tirem você do alvo, do foco. Você sabe o que significa alvo no grego? Sabe o significado dessa palavra? Eles fazem uma analogia quando o apóstolo Paulo fala assim, eu mantenho meus olhos fixos para o alvo. O apóstolo Paulo, ele estava provavelmente sentado em uma arquibancada, assistindo um corredor ali na Grécia antiga, a fazer uma corrida. Quando um corredor na Grécia antiga ia correr, o alvo dele era chegar naquela faixa de ultrapassar para ser campeão. Podia ter alguém aqui do lado dele com uma arma apontada, podia ter um monte de gente aqui xingando ele, tentando tirar a concentração dele, mas os olhos fixos dele permanecia para o alvo, que era o pódio. Ei, no momento da sua caminhada, se você olhar para o lado e para o outro nas distrações, você pode perder o pódio. E outra coisa, irmã Sinara, nem todas as distrações são pecado. E eu vou te provar. Nem todas as distrações são pecados. Não é só pecado que nos tira do alvo. É as distrações, sem ser pecado. Exemplo. Aqui, um camarada tinha um congresso para ministrar em uma cidade. E o congresso era à noite, 6 horas da tarde. E ele saiu de carro de manhã. Então ele ia chegar tipo na hora do almoço, almoçar, dormir no hotel, para 6 horas da tarde ele ia ministrar a palestra dele. Só que no meio da caminhada ele passou perto de uma lanchonete muito famosa. Aí ele falou assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou parar nessa lanchonete. Essa lanchonete é famosa demais. Todo mundo come nela, tira foto dela, então eu também tenho que tirar. Ele foi lá, fez o retorno que era longe, voltou, ficou uma hora e meia na lanchonete, comeu. Saiu. Passou mais umas 2 horas de viagem, ele passou perto de uma cafeteria muito famosa. E ele, rapaz, eu tenho que entrar nessa cafeteria. Então, era para ele chegar meio-dia no hotel, mas ele já não ia chegar mais meio-dia. E ele não está pecando, ele apenas distraiu. Ele passou nessa outra cafeteria e ficou lá mais 3 horas nessa cafeteria. Resultado, ele chegou perto do horário dele ir ministrar. Ele não deu tempo de descansar, ele tomou banho, pegou a roupa, se vestiu. Quando ele entrou dentro da palestra, ele sentiu um cansaço mental, um cansaço físico. E o desempenho dele não foi o mesmo desempenho que ele poderia ter dado se ele tivesse descansado. As distrações servem para nos tirar o foco. E nem todas as distrações é pecado. Então, vai chegar um momento que você vai ter que ter o discernimento. Vai ter que ter o discernimento. Será que é necessário eu parar aqui? Será que é necessário eu fazer isso ali? Será que... O que isso contribui?
Nós somos resultado, irmã Sinara, das nossas escolhas. O Sim. que nós escolhemos hoje no presente vai resultar muito que nós seremos lá no futuro. Talvez agora a sua escolha no presente pode ter te dar bens, dinheiro, status, pode te dar muita coisa. Mas lá no futuro pode ser uma destruição da sua família, pode ser destruição do seu casamento, pode ser destruição da sua vida. Nós temos que entender isso. Ter o discernimento para saber a hora de parar, para saber a hora de seguir. Isso é E é tão. muito importante. E outra coisa, olha que é importante, gente. Existiam 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, né? Existiam os 12 tribos de Israel. E tem uma tribo lá especial, o nome da tribo é Issacar. Depois você pesquisa sobre essa tribo. A tribo de Issacar era uma tribo que tinha uma particularidade. O que essa tribo fazia? A tribo era responsável por discernir os tempos de Deus e a direção que Deus tinha para o povo de Israel. Meu, Olha que coisa linda. Você sabe quando a nuvem parava? No começo o povo ficava assim, uau, por que a nuvem parou? Por que a nuvem parou? Ninguém entendia. A tribo de Sacar entendeu, porque ela era responsável em discernir a direção de Deus. Ela dizia, a nuvem parou porque Deus mandou nós parar também. E eles paravam. Aí quando a nuvem levantava, a tribo de Sacar dizia, Deus mandou nós levantar acampamento e prosseguir a viagem. Quando alguém teria que tomar uma decisão ali, eles iriam consultar quem? A tribo de Sacar. Ela tinha um discernimento. Será que é de Deus a gente ir para essa direção? Será que é de Deus a gente falar isso? Irmãos, nós temos uma responsabilidade de buscar esse discernimento para saber quais são as pessoas que entram nas nossas vidas. Quais são os papéis que você vai assinar na sua empresa, você que é empresário? Qual é o namoro que você está entrando? Qual é o casamento que você está entrando? Qual é a igreja que você está congregando? Qual é a pessoa que come na tua mesa no domingo? Qual é a pessoa que você divide os teus sonhos? Qual é a faculdade que você vai entrar? Qual é o emprego que você vai trabalhar? Presta atenção. O crente com discernimento, ele erra bem menos do que o crente que não tem discernimento. sim. Isso é a chave, o discernimento, né, Douglas? Porque assim, eu vou falar de mim. Muitas vezes, é como tu disse, nem tudo é pecado. Mas você tem que buscar se aquilo é para ti, para aquele momento também. Porque eu sempre fui assim, ó. Eu vou com a multidão. A multidão tá indo para a direita, eu tô indo para a direita. Ela tá indo para a esquerda, eu tava indo para a esquerda. Aí o senhor mandou eu voltar para dentro de casa. E eu falei assim, mas por que parar o que eu tô fazendo? Porque eu tava trabalhando, eu tava fazendo algo na igreja, né? Eu tava trabalhando com mulheres. Por que agora voltar para casa? E aí o Senhor me trouxe algo, uma revelação. Ele falou, Sinária, você está muito vulnerável às Uau. pessoas. Eu quero falar contigo, eu quero te dar direções e você está compartilhando com outra pessoa que não tem o entendimento e você está te confundindo. Então, eu preciso te separar por um tempo para que você tenha a plenitude da audição em ouvir e reconhecer a minha voz. Porque depois você vai poder realmente ir para o ID. Porque enquanto isso, antes disso, antes de você ter esse tempo comigo e entender o que eu quero com você, você não está apta, você não está preparada para estar na multidão. Porque isso é muito importante, Douglas. Porque ele me trouxe para casa e eu falei, meu, mas está todo mundo indo, porque eu não posso? E aí entrou o não dele. Eu falo que eu estou na estação do não. Só que ele é o não dele. Eu vejo hoje, eu tenho um entendimento de que é tão protetivo para mim, e muitas vezes ele me protege de mim mesma, das minhas próprias atitudes, porque quando eu não tenho discernimento, eu acho, não, é na igreja, é de Deus, é para mim também. Então, ele precisou me parar, e aí tu acha que quando ele dá aquela é igual a flecha, né? Ela tem que, né? É. Aí parece que Esticada. você tá retrocedendo. Para mim, no começo, foi, pô, mas eu tô voltando de novo, eu tô retrocedendo, Senhor, então eu não tô agradando o Senhor. Não, não tem, não faz, não é sobre isso. É sobre um outro nível que ele quer te levar e que você precisa ser capacitada. E outra coisa, não é errado, né? Eu quero que as pessoas não entendam, não me interpretem de forma equivocada. Mas vai chegar um tempo que você vai ter que ir direto na fonte.
Não é mais de fonte de terceiros, não é mais de uma comida de terceiros. Você vai ter que ir e buscar essa comida direto da fonte, É, porque ele vai chegar esse momento na vida e vai chegar isso na vida de todo cristão. Não adianta. Ah, mas o meu chamado é esse, o meu chamado não é para altar, o meu chamado não interessa. É isso, porque ele nos chamou para ser filhos. E aí é o que a gente precisa entender. Antes de cargos, antes de alta performance, antes de você achar que você é o tal por aí, que você é bom, você tem que entender que você é filho, que você precisa é, conhecer quem é teu pai. Porque depois as vozes de fora não te enganam mais, Douglas. isso. Sabe? Então é isso que eu João tenho 10, aprendido. João 10, João 10. Isso! O João 10 vai dizer assim, eu sou o bom pastor. E a ovelha conhece a voz do seu pastor. Olha isso aqui. Sim. Não é só o lado espiritual, aqui está dizendo de forma literal. Que quando, lá em Israel, para quem pode estudar sobre Israel, Oriente Médio, eu estive lá. Quando um pastor cuida de uma ovelha, se ele morre, o copastor assume. Porque a ovelha conhece a voz do pastor e do copastor. E se o copastor morre, eles têm que matar todas as ovelhas. Porque ela não acostuma mais com a voz do outro pastor. Olha! Não costuma. Então, por que lá em João 10 está trazendo essa analogia? Que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Irmãos, a maioria das pessoas não tem discernimento, não sabe as direções que tem que tomar porque não conhece a voz de Deus. Eu estou construindo, né, o meu terceiro livro sobre propósito. Inclusive, eu parei no meio dele. Na verdade, Deus mandou parar e eu estou fazendo um outro. Eu estou tirando um outro, que é um quarto livro, em cima desse aqui, ó. Eu tô tirando um capítulo desse livro e transformando em outro livro. Meu E, e, Deus, que lá, forte! e lá sobre propósito, eu falo o seguinte, não tem como você descobrir o seu propósito sem conhecer aquele que te chamou para o propósito. Para que serve esse copo? Para armazenar água, para beber. Para que eu criei o livro? Para alguém ler. Tudo que tem nessa vida tem um propósito. Eu estou sentado num banco. O banco foi criado para sentar. E você foi criado por um propósito, mas não tem como você descobrir o seu propósito sem conhecer o dono do propósito. Isso. Inclusive, tem até um livro que eu anotei, que eu nem leio, não sei o nome, tá datado. Até os ateus têm propósito, mesmo os que não creem em Deus. E eles precisam, dentro da ótica deles, entender que o propósito que eles foi criado. Então, nós temos que entender o seguinte. Quando eu conheço o dono da fonte, que a Sinara diz, o que faz a água jorrar, o que é o dono de todas as coisas, eu não preciso de terceiros. É como se você for analisar as palavras de Jesus, Jesus falava assim, ó, o meu Pai. Ele não falava o Pai Nosso. Foi depois. O Pai Nosso foi depois. Primeiro ele estava dizendo, eu sei quem sou, quem me enviou, quem me chamou. Olha a identidade de filho aqui, ó. Eu sou filho. Aqui, oi Leila, olha, a Leila Costa entrou, gente, a Leila é uma bênção, canta muito, lá da Bahia. Eu sou Ai, apaixonado Leila, eu sou apaixonado nas suas músicas, elas me edificam muito. E eu sinto muita presença de Deus, tinha que falar isso pra Leila. E aí, deixa eu dizer algo pra você. No capítulo 4 de Mateus, quando Satanás vai tentar Jesus, ele está tentando tirar a identidade de filho. Porque ele isso. vai dizer assim, ó, se você é filho, transforma essa pedra em pão. Ele não quer que o Jesus transforme pedra em nada, ele está querendo trazer uma confusão mental em Jesus. Porque no capítulo anterior, Jesus é batizado no Rio Jordão e a voz sai lá do céu dizendo, esse é o meu filho. O que Satanás quer fazer? Tirar a nossa identidade de filho. Exatamente. Nós somos filhos. Ei, Satanás, você pode vir lutar contra mim, mas eu sou filho. E o meu pai, Jesus está dizendo, o meu pai. Quem te enviou? O meu pai. Mas como que esse cara é ousado em dizer isso? Os fariseus ficavam loucos com aquilo. Como é que ele está chamando o pai, que o pai é dele? Depois que Jesus ensina, depois que ele morre, ele ressuscita, ele fala, o pai agora não é só meu, o pai é nosso. Porque agora eu liberei o acesso para vocês. Olha que coisa linda. Nós só temos que entender isso aqui, ó. Eu quero que você entenda algo. Quando você começa a buscar
o alimento na fonte, que é Jesus Cristo, você não precisa, não me entenda mal, não me entenda mal, não precisa da oração do profeta, não precisa da oração do crente 6 horas. 6 horas para a oração dos outros. Você tem que ter sua vida de oração, mano. Isso. Manas, irmãs, amigos, você tem que ter sua vida de oração. Você tem que fechar a porta e entrar para dentro do quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Nós temos que ter a nossa intimidade com o Pai. Eu estava lembrando de uma coisa. Ontem eu estava dentro do carro, de madrugada, voltando, e eu lembrando de uma coisa. Eu estava em BH, no ano passado. A Nani vai lembrar disso, a Elaine está aqui na live. Ela lembra desse episódio. Eu estava indo gravar uma música no estúdio, e eu estava dentro de um Uber. E eu estava com calor, porque o ar-condicionado do Uber não estava funcionando direito, aí eu estava com calor. Aí eu abaixei o vidro do Uber pela metade. Eu estava com um pouco de sono, a minha viagem de Uber ia demorar 1h20, eu estava longe do lugar que eu ia gravar a música, e eu dormi escorado na porta com a metade do vidro aberto, lá em Belo Horizonte. Só que eu acordei, faltava uns 10 minutos para chegar no meu local que eu ia chegar, e me deu um temor, me deu um medo. Eu sabia que aquele bairro ali era perigoso. O que eu fiz? Falei assim, eu vou subir esse vidro, porque eu tô mexendo no celular, talvez um ladrão venha aqui, rouba esse celular e tal. Eu fechei o vidro. Quando eu fechei o vidro, que o vidro bate lá em cima e fecha, nós escutamos tipo que um barulho bem alto, longe, no viaduto lá em cima. A gente tava debaixo do viaduto. Uma peça de um caminhão saiu, uma peça desse tamanho, e a peça foi e bateu no vidro que eu fechei, no rumo do meu rosto. A peça bateu assim no vidro, ó. Pau! Foi tão forte que o cara do Uber deu um susto, que ele jogou o volante pro lado esquerdo, o carro meio que dançou, e ele olhou e perguntou, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, cara, uma peça de um caminhão saiu do viaduto e bateu no rumo da minha testa. Se eu não tivesse fechado o vidro, agora eu estava morto. Aí, naquele momento, quando bateu no vidro, uma voz gritou assim para mim, eu só não te matei porque aquele lá de cima te protegeu. O diabo falou comigo. O diabo falou comigo. E foi forte. Eu só não te matei. Você deu sorte, cara, que eu ia te matar com essa peça no meio da tua testa. Porque alguém lá em cima... É claro que eu não tô querendo desmerecer a oração de ninguém. Foi Deus. O próprio Pai, porque eu sou filho. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me enviou. Eu até postei esse vídeo. Tem lá, ele tá longe, tá lá embaixo do meu feed, mas eu postei. Foi algo muito tremendo, assim. Foi uma das experiências mais sobrenaturais que eu vivi. Gente, o pastor Darlan entrou. Nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender uma coisa. Eu ia dizer, ô Darlan, ó, quem entrou aí? É o culpado da gente estar aqui hoje. Quando você é filho... Aí agora vamos aplicar isso aqui. Você que é mãe, eu sou pai. Quando o seu filho leva um tombo, quando ele era pequenininho, seu filho, 3 anos, 2, quando o filho da gente cai, para onde ele corre? Para os braços de quem? Do pai ou da mãe, quem estiver mais perto, né? Se o menino cai e o pai estiver perto, ele vai para o braço do pai. Se o menino cai e a mãe estiver perto, ele vai para o braço da mãe. A minha pergunta é, para onde você corre quando você está com o gigante? Para quais braços? O filho sabe para onde correr quando aperta as coisas. O filho sabe para onde correr quando as lutas vêm. Chegou a hora de você voltar para os braços, ir para os braços. E olha, caiu, errou. Deixa que o pai te discipline. Deixa que o pai te dê um chicote, mas te direciona para você não perder as tuas bênçãos, para você perder a tua alma. É melhor, eles perguntaram assim, Davi, você quer cair na mão de quem? Do povo ou de Deus? Davi diz, é lógico que eu quero cair na mão de Deus, porque eu sei que ele vai usar de misericórdia comigo. Então você que está aqui online neste momento, corra para os braços do Pai.
Ontem eu estava ouvindo, olha aí, gente. Nem planejei. Ontem eu cheguei em casa aqui, acho que, eu fiz a live, cheguei aqui quase 1 hora da manhã. E eu cheguei chorando, igual criança. Eu tava ouvindo a música Nos Braços do Pai, da Ana Paula Valadão. Aquela assim, ó. Ali falarei contigo, Ah, com meu amor te envolverei. Eu estava vindo com essa canção e acabou que a gente entrou nesse assunto. Tanto que Deus é maravilhoso. é, é o que ele quer, né? É o que ele quer Né? falar, né? Porque Tá sempre vai chorando ser aí, esse, irmã? esse vai ser o lugar, né? Sempre vai ser, né? Independente de qualquer coisa, de onde a gente tenha caído, de onde a gente tenha parado, do que a gente tenha feito, não importa, ele vai ter sempre um colo. E eu quero. Ah, então, deixa eu falar algo sobre isso. Eu lembro que há uns meses atrás, o meu filho, o caçula, ele me ligaram da escola e falaram assim: ah, você tem que vir aqui na escola porque o Pedro Henrique levou uma suspensão. Eu falei: Pedro Henrique? Pô, mas ele é tão calmo, então, o que aconteceu? Ah, Sinara, ele deu um soco no estômago de um amigo. Eu falei: meu Deus! Aí eu fiquei em casa e o meu marido foi para a escola. Só que o meu marido, né, ele já é um pouco mais estourado. E aí eu fiquei em casa intercedendo. Meu Só que, Deus. Douglas, eu fiquei em casa e eu falei: Senhor, por que o Pedro fez isso? E ele, olha a loucura. O meu filho é bolsista 100% nessa escola. E a primeira coisa que eu pensei, ele vai perder a bolsa. Olha só. E aí eu fiquei ali lavando a louça enquanto meu marido foi buscar ele e o Senhor começou: filha, ei, foi acalmando o meu coração e foi trazendo o discernimento. E ele falou assim: quando ele entrar nessa porta, você não vai falar nada. Você vai abraçar, você vai olhar no olho dele e vai dizer: eu te amo, meu filho. E ele falou: e depois você vai sentar e vai conversar com ele. E outra coisa, Sinara, quando você erra, você vem para os meus braços, eu te digo: olha o que tu fez. Eu não, tá errado. Ele não faz isso contigo. Ele assim, então você também não vai fazer com Uau. teu filho. E quando meu filho chegou, ele entrou na porta, ele é maior que eu. E ele já entrou com o olho todo vermelho, porque eu já sabia que o pai já tinha pego dentro do carro, né? Te esculachado. Já tinha pego. E aí ele entrou dentro de casa, ele me olhou, tipo, o olhar dele tava dizendo assim: mãe. Socorro. Aham, e eu abracei ele. E a minha atitude ali assustou ele, porque eu também não era assim. Enquanto eu não aprendi com Jesus, eu não era assim. Eu era essa mãe que julgava e que já ia jogar na cara dele: ei, tu quer perder a tua bolsa? E aí o Senhor falou para mim assim: filha, sabe por que não tem a ver com bolsa? Porque quem dá e quem tira a bolsa dele fui eu, não foi a escola que deu Uau. a bolsa para ele. Fui eu que dei. Então só tira, quem tira e quem dá sou eu. Então não é sobre a bolsa, é sobre você ensinar para ele princípios, o que é certo, o que é errado. Então, Uau. Douglas, aquilo ali, ele ministrou a minha vida de um jeito. E ali eu aprendi, ali daquela pia da cozinha, saiu uma outra mãe. Uma Uau. mãe que aprendeu a não julgar, porque eu não sou julgada por ele. Porque antes de qualquer coisa, primeiro ele vai me dar colo, ele vai me dar beijo, ele vai me dar cheiro, ele vai me ouvir. E ele sempre vai nos exortar em amor. Vai. Sempre é em amor. Então eu quero dizer assim, ó, se você tá com raiva, na hora tá naquela loucura, não faça. Sabe, o Augusto Cury, ele falou algo que eu aprendi com a minha amiga. Ela falou assim: Nara, eu aprendi algo com o Augusto Cury que foi muito tremendo. Eu falei: o quê? Ele falou assim, ó: aprenda a fazer a oração da sabedoria. Aí ele explica que a oração da sabedoria é o silêncio. Uau. Então, toda vez que você fica quieto, naquele momento que você quer explodir, que você quer estourar, que você quer colocar a tua justiça própria, quer bater de frente achando que você é melhor, ei, faça a oração da sabedoria, fique em silêncio e depois faça, conforme o Senhor te orientar, mas em amor. Ei, ele falou que aquela mulher que estava adulterando, que foi pega em adultério, foi em amor. Foi em amor, Douglas. Ele disse: ei, aqui quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas depois ele separou ela e disse: ei, cadê os Vai. teus acusadores? Mas vai, não peques mais. Com aquela voz doce, de amor, carregada de amor.
não de ódio, não de raiva, não de mágoa que vai ferir, que vai trazer feridas para a vida do filho ou do marido. Então, isso para mim ali foi uma lição que eu falei, como eu preciso aprender contigo, que é manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é manso, é só ele que tem essa mansidão. Nani, a Nani deve estar chorando ali. Deus está falando com a Nani. A Nani tem vivido dias aí de luta, eu tenho acompanhado a vida dela. Amém. Mas Deus já sabe. Nani tem vivido dias de luta com o filho dela, mas Deus sabe de todas as coisas, Nani. Nani, eu quero te dizer uma coisa, então. Eu quero te dizer algo que o Senhor falou para mim quando eu também passei alguns problemas. E ele me levou um dia para orar no guarda-roupa do meu filho. Eu me agarrei numa roupa dele lá. E o Senhor falou, filha, não se preocupa, porque a história dele não começou no teu ventre. A história dele começou antes da fundação do mundo, lá nele. Então, Nani, não se preocupa. Ele é a tua herança. Ele é a herança do Senhor para ti. É para você cuidar. A tua responsabilidade é cuidar. Mas até onde as tuas mãos alcançam. A partir daí é só o Senhor quem pode fazer. E eu quero te dizer, entrega isso. Mas é entregar, não é entregar segurando. Não é, pega, não, pega. Não, entrega e descansa. Entra nesse lugar de descanso no Senhor, porque você vai ver o que o Senhor vai fazer, mas você vai precisar descansar. Descansar. Uau. Gente, descansar no hebraico significa shemitar. Pega aí, gente. Descansar no hebraico é shemitar. Deus está dizendo para você assim, ó, shemitar. Quando você descansa, você está dizendo assim, Ele vai resolver tudo. Isso. Descansar é você entrar dentro do quarto, colocar a cabeça no travesseiro para dormir, cheio de problema, mas entender que na virada da noite Deus vai resolver. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E descansar em Deus é confiar. Isso. Salmo 37, versículo 5. Confia no Senhor. Entregue seu caminho a Ele. Ele tudo fará. Deus está dizendo para alguém, pare de lutar com suas forças, pare de querer resolver de acordo com a tua vontade, pare de querer escrever a sua história, sendo que é Deus que precisa escrever com a caneta dele, com a mão dele, com a direção dele. A única coisa que eu digo para alguém aqui, ó, que eu vejo o GPS de Deus na sua vida. O GPS de Deus está recalculando a tua rota. E a rota de Deus nem sempre é as campinas dos pastos verdejantes. Porque a bênção não é territorial, a bênção não é geográfica, a bênção está sobre a tua vida. Foi assim na vida de Abraão. Abraão, você vai para o deserto, Ló vai para Campinas, mas você vai ser próspero, porque a diferença não estava no território, a diferença estava nas pessoas, em quem cria, em quem acreditava. Enquanto Ló ficava se distanciando, Abraão erguia um altar. Todas as vezes que Abraão descia acampamento, erguia um altar. Todas as vezes que ele subia acampamento, ele erguia outro altar. E lá na frente, Isaac, quando Isaac estava abrindo poços, os poços dando água, os filisteus entulhando, e ele mudava de direção, e ele abria poço, o poço dava água, e os filisteus entulhavam. Alguém chegou para Isaac e disse, Isaac, vamos parar de fugir, vamos lutar contra esse povo, vamos matar esse povo. Isaac disse, não. Eu não quero guerra com ninguém, porque a bênção não é territorial. A bênção está em mim. Se eu furar em cima de uma pedra, a pedra vai ter que dar água. Se eu furar lá naquela região onde não tem nada, vai ter que dar água. Você que está aqui, ó, não precisa mudar de cidade, não precisa mudar de país, não precisa mudar de estado. Eu vou abrir meu escritório naquele bairro porque ele é um bairro nobre. Ei, a bênção não é territorial. A bênção está em você. Aonde você for plantado, você vai germinar, você vai frutificar. E coisas grandes vai acontecer na sua vida. Shemitar, descanse em Deus. Glória a Deus, é isso. Ô Douglas, e tem uma diferença de descanso e de alívio. Porque alívio, você um alívio naquele momento, mas você continua preocupada, você continua presa naquilo. Agora o descanso não, o descanso é isso aí, ó. É descansou. E pode estar tudo dizendo não, pode estar tudo ao contrário, você descansou. E nessa hora é a hora de você erguer os teus olhos para os montes, erguer a tua voz e declarar quem ele é na tua vida. É nesse dia, o dia mal pra gente é o dia de a gente aprender. E o dia bom é para desfrutar. E se não vai ter um filho maduro se não tiver o dia mal, porque é no dia mal que a gente aprende.
né? É ali que a gente vê que realmente existem níveis mais profundos de conhecer quem ele é. E aí tu vai se tornando cada vez mais confiante, a ponto de que mais nada importe, mais nada te prende, mais nada te tira do propósito, mais nada te tira o foco de quem ele é. É isso que a gente precisa buscar. Senhor, eu tô pedindo para ele, a minha oração desses dias, Douglas, tem sido: Pai, me faça entender o que Paulo entendeu, que ele considera tudo como esterco, Yeah. tudo como perda, comparado a conhecer quem é Jesus. E não é só, eu conheci, pronto, agora não preciso mais. Não, é conhecer e prosseguir em conhecer. Porque nós vamos ainda ter uma eternidade para continuar conhecendo ele. Yes. Né? Então é sobre isso. Ai, meu Deus, eu amo falar dele, eu sou louca por ele, Gente, eu sou apaixonada por ele. a gente falou tanto de Jesus aqui, de tanta aproximação de ser filho, que a gente, vencendo os gigantes, acho que a gente entrou um pouco no tema, mas o que dá a entender é que para vencer gigantes você só precisa se aproximar Isso, e Douglas. entender que você é filho. Amém, gente. A live já está quase terminando, já está dando 1 hora de live. Já. E esse aqui é o meu livro, tá? Uma luz para você vencer os problemas emocionais, com o prefácio do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele é R$ 49,90 por um frete para minha conta, eu mando para todo o Brasil. E os meus bonés, você pode entrar na minha loja Store.feliz, tem vários modelos, você pede também, eu mando. O valor do boné é R$ 59,90 mais o frete. São bonés maravilhosos e da luta contra o suicídio, que é uma área que Deus me usa. Compra este livro. Presentei alguém que está com depressão, Sim, ansiedade, sim. síndrome do pânico. Esse livro será de muita bênção na vida dessas É pessoas. Os poderoso. gigantes, os gigantes das nossas vidas não podem ser vistos apenas como ameaças. Os gigantes servem para nos promover. Amém. Oh, coisa linda, Douglas. Ah, meu Deus, eu quero te agradecer, porque eu sei o quanto teu tempo é corrido, o quanto você está na correria e você humildemente parou para conversar um pouquinho e edificar as nossas vidas, ser esse canal de bênção. Eu quero te agradecer. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus porque Ele coloca pessoas específicas, chaves para o momento que a gente está vivendo. Né? E você é um amigo, eu já posso dizer que é um amigo, porque Claro. é coisa do espírito, né? Que só quem vive, só quem é espiritual vai entender esse tipo de ligação, né? Então, eu sei que eu ainda vou te conhecer pessoalmente, que você vai estar aqui, né? E quero te dizer que foi maravilhoso, que eu amei, que quando tu puder, diz assim, Sinara, bora, Sempre. bora. Deus abençoe, Sinara. Obrigado de todo meu coração. Um amigo David, saudade de você, David. Quanto tempo eu não te vejo. Beijo pra vocês. Eu sei que tem amigos meus que entrou aqui. Gente, clica aqui em cima no nome, segue a Sinara. Ela é uma mulher de Deus, tá? E você que é amigo da Sinara, me segue aqui também no Segue. Instagram. Não, Eu já faço, vou depois é, comentar lá, pessoal, seguir. eu faço um trabalho nas escolas, ajudando pessoas com desejo de suicídio. Inclusive, em Joinville eu comecei a ir mais intensamente. Em Joinville eu faço muitas escolas aí, todas as vezes que eu vou Benção. ir, pregando sobre a luta contra a depressão e o suicídio. Obrigado, gente. Lembrando que eu sou cantor, tá, gente? Eu sou um cantor Isso! que me. Ah, não deu Sou tempo, eu queria que tu tocasse uma música, mas não vai dar tempo, né? eu sou um cantor que me tornei pregador e escritor. Você pode ir no Spotify colocar Douglas Borges, ou da Deezer, Apple Music. Tem todas as minhas canções. Eu sou do casting da Graça Music, da gravadora do R.R. Soares, que era um sonho que eu tinha. Deus usou para me contratar, uma das maiores gravadoras do país. Tô lançando música agora no final do ano, música nova. Eu já tenho 3 lançamentos lá, músicas maravilhosas. Então você pode ir no YouTube também lá e assistir os videoclipes, a Douglas Borges. Então, lá da gravadora, continua sendo Deus, nada poderá me separar, e o teu amor são as 3 canções que eu lancei pela gravadora, que estão abençoadas, já bateu mais de Lindas. 500 mil numa lá, e Deus tem feito coisas grandes. Douglas, que Deus te abençoe. Que Deus continue te usando como esse canal de bênção. Tu não tem, é assim, Douglas, de verdade, tu não tem ideia o que é que você carrega, meu Amém. querido, porque assim, é só de te olhar, de te ver, o jeito que você ama, ver, sabe, aqueles videozinhos tão pequenininhos, Douglas, que você coloca ali no Instagram, aquilo edifica as nossas vidas, sabe? A gente vê que tem alguém que está preocupado, alguém que se dispôs, alguém que enfrenta, porque não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é algo que o Senhor colocou e te entregou, é um presente de Deus na tua vida, e eu sei que isso é recompensador quando você vê
aquilo que o Senhor faz através da tua vida, que é quantas vidas o Senhor está resgatando, né? Então eu quero Amém. dizer isso para ti, dizer assim, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Ele cuide, guarde tudo aquilo que carrega o teu nome e o teu sobrenome, meu querido, e que você continue sendo essa bênção aonde você estiver, aonde você pisar. E eu quero ter o prazer ainda de te dar um Amém. abraço. Amém. Muito obrigado, minha amiga. Uma honra estar em breve em Joinville. Olha quem entrou aqui, ó. Meu amigo pastor Frank Mendonça. Esse aí é um dos maiores líderes de jovens do país. Não, ele Amém. é o maior líder de jovens do país. É meu amigo, foi meu pastor. Ô, glória. Hoje ele é presidente do ministério dele próprio. Deus abençoe, pastor Frank. Gente, tchauzinho. Beijo Tchau, um para beijo. Ei, eu vocês. vou deixar gravado e vou te colocar como colaborador, tá? E vai ficar nos dois Instagram, Tamo junto. Um tá bom? abraço. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau.